A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em 1 Samuel, Velho Testamento. Você vai abrir agora em 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, e o verso 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Chegamos ao último áudio sobre o segredo de vencer. E nós vamos compreender aqui algumas últimas coisas, né? E encerrar esse pequeno estudo de 3 áudios, né? Sobre o segredo de vencer. E o segredo de vencer se baseia em obedecer. Porque todo aquele que obedece, recebe o que precisa, o que busca. Então é necessário a gente praticar a obediência. Porque quanto mais a gente busca a obediência, mais a gente faz o quê? Recebe de Deus. Então, se buscamos a obediência, conseguimos cumprir os mandamentos, as vontades do Senhor. Dentro da obediência, alcançamos o que Deus necessita. Amém? Então, 1 Samuel, o próprio profeta está dizendo assim: Deus tem mais alegria de quem obedece do que aquele que faz o sacrifício. Então, do que adianta a pessoa querer fazer sacrifícios? A pessoa querer buscar em sacrifícios? Isso não adianta nada. É necessário que a pessoa venha fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Se você conhece a vontade de Deus e não a obedece, é óbvio que virão coisas negativas contra você. Portanto, procure sempre fazer a vontade de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 7:24. Vamos lá? Novo Testamento, Mateus capítulo 7 e o verso 24. Em Mateus capítulo 7 e o verso 24 diz assim, ó: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Somente até aqui. Jesus está dizendo o seguinte, que muitos vão ouvir a palavra de Deus, mas não adianta só ouvir. Ele mesmo disse que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, então não adianta só ser ouvinte, também tem que praticar. Então, verso 24 de Mateus capítulo 7. Você tem que ouvir e praticar. Agora, se você não praticar, somente ouvir, você será um insensato. Mas se você ouvir e praticar, você será um homem prudente. Qual dos dois você prefere ser? Insensato ou prudente? Aí vai de você o que você quer ser. Vai de você o que escolher. É você que tem que decidir. Não adianta você esperar pelos outros, você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é acreditar, é ouvir e praticar. Então, o obedecer também tem que te fazer prudente e não insensato. Abra sua Bíblia comigo em João 14:23, vamos lá? João 14:23. Vamos ver o que está escrito aqui em capítulo 14, o verso 23, que diz assim, ó:
Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha que profundo, né? Então quer dizer que Jesus respondendo, ele disse assim, ó, se alguém me ama, guardará minhas palavras. O próprio Senhor Jesus, ele tem o maior prazer de que a pessoa guarde a palavra dele, de que a pessoa viva na palavra dele, né? Nós aprendemos nesse estudo, meus irmãos, que o segredo de vencer nesse mundo é obedecer. O obedecer é tudo. Então você sabe que o obedecer de todo o coração, você sabe que tudo isso faz com que você seja diferente perante a sociedade, faz com que você possa ser destaque no emprego, porque obedece a Deus. Porque a sua obediência atrai Deus. Tá entendendo? E o obedecer é melhor do que sacrificar. Quanto mais você buscar a vontade de Deus, mais ainda Deus te fará feliz. Então, o segredo de vencer uma batalha dentro de casa é obedecer ao Senhor. O segredo de vencer um vício é obedecer ao Senhor. O segredo de passar numa prova, numa entrevista, é obedecer ao Senhor. Tudo isso é ser uma pessoa obediente. Deus tem prazer nisso. É assim que Deus quer que façamos. Não da maneira que estamos olhando, não da maneira que estamos vivendo, não da maneira que queremos fazer, porque da maneira que a gente quer fazer é desobediência a Deus. Ou você segue a vontade do Pai e seja obediente a Ele, ou você pagará um grande preço e não receberá nada do Senhor. Hoje é o tempo da vitória, é o seu momento. É você que tem que vencer, é você que tem que passar os obstáculos. Se você não olhar por isso, se você não lutar por isso, dificilmente você alcança alguma coisa. O Espírito Santo quer colocar nas suas mãos a vitória. E o segredo de vencer é ser obediente em cada mandamento. Porque o Senhor Jesus mesmo falou para amar os nossos inimigos, mas você prefere odiá-los. O mesmo Jesus também falou para não caluniá-los, mas para estar com eles, abençoando eles, ajudando eles, falando bem deles. Procuramos fazer isso? Não procuramos fazer isso. Procuramos fazer ao contrário. Procuramos fazer igual aqueles que querem buscar o seu próprio interesse, aqueles que querem buscar os seus deleites, e assim desobedecemos a Deus. Toda vez que você pratica um pecado e você vive por ele, está desobedecendo a Deus. Toda vez que você pratica uma mentira, uma falsidade, uma contenda, uma fofoca, você está desobedecendo a Deus. Toda vez que você deixa de ser fiel com aqueles que são fiel contigo, você está desobedecendo a Deus. Cabe a você acreditar, cabe a você viver a vontade do Senhor. Ele quer que você seja assim, um homem, uma mulher que Deus pode contar. Que quando Deus falar assim, eu não quero que você vá, você não vá. Quando Deus falar, eu quero que você vá para tal lugar, você vai. Então, muitos homens de Deus hoje estão vivendo o que? A desobediência. Estão praticando muita coisa que não é da vontade do Senhor. Estão vivendo uma vida que não é a que Deus escolheu. Muitas pessoas estão amando o mundo e o que no mundo há. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. É isso que eles estão buscando, é isso que eles querem. Quanto mais eles tiverem de Deus, do mundo dessa maneira, não tem nada com Deus. Porque aquele que ama o mundo não tem parte com o Pai. Então, não adianta obedecer à vontade humana. Lembra de Esaú? Ele obedeceu o seu próprio ventre. Lembra de Jacó? Ele obedeceu buscando a primogenitura. Ele queria buscar daquilo que o irmão não valorizava. E assim, ele alcançou. Ou você honra, ou você busca, ou você desonra, ou você perde. Tudo isso depende de você obedecer à vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos,
Vai lá no canal no YouTube, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Vai lá na minha página no Facebook, Cafezinho com Jesus, e você encontrará maravilhosos estudos, amém? Deus abençoe a todos e possam ficar todos na paz do Senhor Jesus.